Você está pronto, irmão? Está preparado aí? Essa noite eu tenho uma alegria enorme de poder trazer pela primeira vez aqui um homem de Deus que eu amo muito, que eu conheço há muitos anos e que eu tenho o privilégio de poder compartilhar essa mesma paixão pela família, essa mesma paixão pela obra de Deus. E eu gostaria que vocês recebessem com o mais caloroso aplauso que vocês puderem dar agora ao Senhor Jesus, a vida do pastor Gabriel Brum. Vem para cá, Gabriel. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Maravilha. Gabriel vai abençoar as nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que o que Deus vai derramar sobre nós através dele é poderoso. Então abra sua mente, abra o seu coração. Vamos deixar que o Espírito Santo ministre nosso coração. Amém, igreja? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio maravilhoso. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa igreja, Senhor, através da vida do pastor Gabriel. As nossas mentes e corações estão abertos para receber o que o Senhor tem para nós. Ministre nosso coração, Senhor. Use o teu filho com graça, poder, autoridade, para entregar com fidelidade a mensagem que o Senhor pôs no seu coração para nós. É o que nós desejamos e oramos, abençoando a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Gabriel. Fique em casa. Fique à vontade, você está em casa. Obrigado. Bem, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa eu só... Eu sempre brinco que para digitar a senha, fazer as coisas, é melhor fazer uma coisa de cada vez, porque eu sou homem, né? E homem, se eu fizesse duas coisas ao mesmo tempo, podia ser que eu estivesse falando a senha e digitando outra coisa. Então, o homem sempre faz uma coisa de cada vez. E eu acho que as mulheres sempre concordam com isso. Bem, pelo menos a minha esposa sempre concorda com isso. Diz que eu não consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, enquanto a mulher tem esse dom, né? Calma aí, gente. As mulheres têm esse dom, não é não? Elas fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Assim, caramba, não é possível, cara. Eu, para fazer uma de cada vez, já é complicado. Imagino 5, 3. Mas é um dom que Deus deu a elas e não deu aos homens, né? Eu acho. E, bem, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu amo muito o pastor Daniel, né? A pastora Érica, a pastora Denise, né? Ela abençoada aí, porque eu fez o Daniel é um homem de Deus. Era sempre, já fiz algumas, acho que mais de uma, escola que o Daniel era professor, né? Escola ministerial que o Daniel era professor, então ele sempre foi um homem que me ensinou muito, né? Sempre aprendi com ele e fico honrado de estar aqui com vocês e vocês se sintam privilegiados também, pô, de ter o Daniel com vocês. Quem não gosta do Daniel não é boa pessoa, tá certo? Certo, Érica? Quem não gosta do Daniel não é boa pessoa, com certeza não é, porque ele é um cara sensacional. Bem, e falar de família, para mim, é incrível, né, poder falar sobre esse tema. É uma alegria do meu coração, eu acho que não é possível isso, né? Eu acho que a maior tesouro, né, depois de Deus, é a minha família, é aquilo que Deus me deu como maior presente, né? A Kate está aqui, minha esposa, o Tito está lá na classe, está aqui também o Diego, a Shirlene e a Luísa, filha deles, que vieram, que também são amigos, mas são como família, né? Então, andar em família, ser família, é algo que enche o meu coração de alegria, de amor, e conectando com a vida da igreja, a nossa família sempre serviu na igreja. Aquela história, não existe isso, mas é uma verdade. Eu nasci num ambiente religioso, num ambiente de igreja, não existe quem nasça na igreja, né? Mas o pessoal fala isso, eu uso também esse termo. Eu nasci dentro da igreja, né? A minha família, meus pais sempre me criaram ali, meus avós. Eu estava conversando com o Daniel que a igreja onde eu, né, fiz parte, cresci a vida toda, completou 90 anos, e foi uma comunidade de fé que começou junto com meu bisavô, meus avós, depois passaram para os tios, né, meus pais, e já está chegando agora na geração que é a nossa geração dos netos, bisnetos, na verdade, é a 4ª geração de pastores, e é uma alegria poder viver isso,
né? E principalmente com essa conexão do que é a família. Se eu e você, a gente perceber e olhar para as Escrituras, e eu creio que aqueles que são cristãos há muito tempo sabem disso, né? E tem algumas coisas que são óbvias. Que a Bíblia, Deus, ele começa a nossa história, ele começa a história da humanidade com ele criando ali com um casamento. Antes de criar uma sociedade, Deus criou uma família, né? Deus gerou uma família e a partir dessa família Deus governou, deu domínio e tanto é que a gente multiplica a partir daquilo que Deus criou. Deus criou algo e nós multiplicamos aquilo que o próprio Deus gerou, que é o homem e a mulher, Adão e Eva. Então a história bíblica ela inicia com um casamento. Deus olhou para o homem, Deus criou. Eu já ouvi isso, quando Deus vai criando todas as coisas, ele vai dizendo assim, criou o céu e a terra, fez o firmamento, né, dividiu, criou tudo e tal. Aí ele vai falando, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Vai chegar uma hora que Deus fala assim, isso não é legal não, isso não é bom. E você lembra que horas que é essa? Quando vê o homem sozinho. Quando Deus vê o homem sozinho, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Esse é o momento na criação que Deus olha e fala, a solidão do homem não é boa, não ficou bom. E aí ele vai dizer que vai fazer uma auxiliadora, e aí faz o homem adormecer e gera a sua companheira, e gera a Eva, e a partir dali eles procriam, né? Eles participam da criação a partir daquilo ali. Então, a nossa história, a história bíblica, a história humana começa a partir dessa criação chamada família. E se a gente for olhar para o fim da nossa era, ou o fim da era que a gente vive, ele também, a Bíblia vai falar sobre um casamento que está sendo preparado. Ou seja, a Bíblia ela começa com um casamento e ela termina com um casamento. A estação que a gente vive da criação, a era que a gente vive, ela é iniciada e terminada com um casamento, com construção de família. E se a gente pensar a respeito do que é ser igreja, e também pensar a respeito, que a gente sempre usa o termo assim, de dizer, olha, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, eternamente, o que Deus quer é geração de filhos. Eternamente, o que Deus quer é a construção de uma família. E eu acho interessante, e você há de concordar comigo, que no céu, a gente olhando a Bíblia, a gente não lê lá assim, tipo, poxa, tem uma família tal lá no céu, que o Gabriel casou com não sei quem e tal. No céu não tem essa família. Quando a Bíblia vai falando sobre ser família, sobre casamento, no céu não tem casamento. Inclusive, essa é uma pergunta, é um questionamento, e a Bíblia vai falar, né? Deixar claro que a nossa relação na próxima era, digamos assim, quando Deus for tudo em todos e quando não houver mais sofrimento, quando a gente estiver num lugar que é o lugar da presença de Deus plena, porque a gente quer ir para o céu, não porque o céu é um lugar legal e a gente quer fugir dessa terra. A gente quer ir para o céu porque lá é o lugar onde Deus está. Então, quando Jesus vai para o céu, quando Jesus ele morre, ressuscita e ele vai para o Pai, esse é o grande chave. Ele fala assim, eu vou para o Pai, eu estou indo para o Pai. Porque o grande, por exemplo, se eu falar assim para você, Deus vai estar em São Gonçalo, você vai querer ir para onde? Eu quero ir para São Gonçalo. Porque o lugar que eu quero estar é onde a presença do meu Pai está, é onde a presença de Deus está. Então a gente fala e deseja, anseia de ir para esse lugar, porque é o lugar onde Deus habita, onde os anjos, onde os seres celestiais podem
contemplar quem Deus é, adorá-lo, cantar a respeito de quem Deus é, daquilo que Ele faz. E esse é de fato, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, desejam estar nesse lugar, que é diante da presença de Deus. O próprio salmista, Davi, ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque ele entendeu, ele viu além da própria existência, e ele dizia, olha, o lugar que eu quero estar é na sua casa, porque na sua casa é onde eu posso contemplar a beleza de quem Deus é. Então, nós desejamos ir para esse lugar da habitação do próprio Deus. E por isso a gente deseja estar com Ele. E se a gente for observar as Escrituras, a Bíblia, ela vai mostrar que quando Deus ele vai liberando e desenvolvendo a história da humanidade, Ele vai fazendo isso conectando e abençoando a partir das famílias. Você vai lembrar de Abraão, né? Você vai lembrar que Deus vai falar assim, olha, eu vou te abençoar, Abraão, você vai ser um cara frutífero, você vai ser um cara abençoado sobre a terra, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a bênção sobre a família de Abraão, e a partir de Abraão, a bênção sobre as famílias da terra. Você vai lembrar do próprio Ló, sobrinho de Abraão, né, que quando Deus vai destruir o lugar onde ele estava, ele salva toda a sua família, né? Noé, quando o dilúvio vai cair, Deus salva a Noé e a sua casa, e a sua família, né? E em todo momento você percebe que Deus libera uma bênção sobre as famílias, ou através das famílias. Inclusive tem um salmo que eu separei aqui, que eu gosto muito, que é o Salmo 128, que é o seguinte: pensa num homem abençoado, pensa num homem que encontrou um tesouro, assim, cara que fala, caramba, esse aqui é abençoado. Se a gente for pensar no tempo que a gente vive, ou no momento que a gente vive, ser abençoado aparenta várias coisas. Mas olha o que Deus diz. Salmo 128, no 1, diz assim, ó, bem-aventurado, ou mais do que feliz, todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, ele comerá daquilo que ele faz, feliz será e tudo irá bem. Olha aqui, a tua mulher será como uma videira frutífera. No interior da sua casa, os teus filhos, como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o Salmo está dizendo o seguinte: o homem abençoado é o homem que tem uma mulher virtuosa ali do seu lado. É o homem que tem seus filhos ao seu redor, e todos sendo uma bênção. O seu trabalho é um trabalho produtivo que lhe traz retorno. Esse é o homem abençoado. Esse, ele está dizendo que é um homem mais do que feliz. E ele completa falando, esse homem é abençoado. Assim é abençoado o homem de Deus. É o homem que tem uma família, é o homem que construiu essa família, que tem a sua esposa e os seus filhos. Então, você e eu, a gente há de convir que família é um assunto que toca o coração de Deus, que está no coração de Deus. E o Daniel estava falando aqui agora exatamente sobre isso. E por que então não é tão compreensível, ou a gente pode perceber o quanto o inferno trabalha contra as famílias? Porque família é aquilo que Deus está interessado em construir, aquilo que Deus está fazendo. E o inferno se levanta não contra Deus, porque ele não tem poder para lutar contra Deus. Então ele luta contra aquilo que foi criado. Ele luta contra a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa guerra, essa não é a guerra de Deus. Porque Deus não está em guerra. Deus ele é poderoso o suficiente. Nós estamos em guerra contra o inferno. E sim, nós tomamos posse das armas que o próprio Deus nos deu para guerrear. Então, o inferno, sim, está se levantando para destruir as famílias da terra, para destruir os casamentos, para destruir as crianças,
E a gente vê isso, como diria, né, a olho nu, é percebível. Se você tiver qualquer tipo de entendimento, simplesmente você vai perceber, existe uma luta contra as famílias, existe uma luta contra isso. Seja em qualquer área ou ambiente social. Mas por que isso acontece? Porque lembra do seguinte, quando a Bíblia vai falar assim, olha, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, e no princípio era a palavra, no princípio era um conhecimento, no princípio era um raciocínio. Aqui tem uma ideia escrita, isso é o princípio das coisas, e a partir disso é criado. O inferno, quando um principado ele se estabelece numa região para fazer algo, ele também começa a disseminar uma ideia. O princípio do principado é começar a disseminação de ideias. Então o que ele faz? Ele vai lá na política e começa a influenciar e trazer um pensamento sobre os políticos. Olha, vamos começar a aprovar lei que casamento é qualquer coisa. Que casamento não é aquilo que a Bíblia, esse documento antigo, diz e que Deus estabeleceu. Casamento é aquilo que a gente vai inventar aqui agora para destruir aquele modelo. E como que faz sobre a nossa sexualidade? Vamos lá, vamos começar a inventar leis, criar leis que vão ferir esses valores, que são valores bíblicos. E assim o inferno começa a disseminar. E você vai para o entretenimento, e o inferno está disseminando essas ideias no entretenimento. Esse principado começa a atuar, disseminando, olha, vamos lá, sexo, drogas e rock and roll. Então o entretenimento é afetado pelo pensamento que luta contra a família, porque o objetivo é destruir as famílias. E você vai na educação, na mídia, a mídia vai começar a falar sobre isso, ou seja, todas as áreas sociais que envolvem o nosso dia a dia começam a ser envolvidos e começam a receber um pensamento, um princípio de pensamento para tentar ir destruindo ou desfazendo aquilo que o próprio Deus criou. E quando nós começamos a ver as coisas acontecendo, um exemplo, a gente tem uma frase que é conhecida, que as heresias elas surgem do ambiente de decepção, do ambiente de dor. É desse lugar que surgem as mentiras, as inverdades. E com as famílias e com a sociedade também é um pouco assim. Não é só a heresia que surge desse lugar, mas é um engano. Então, eu tive uma decepção como na minha carnalidade, eu tive uma decepção com um pai, então eu deformo o que é uma paternidade. E a partir daquele lugar de dor e sofrimento, eu construo uma nova identificação da paternidade. Ou eu faço um novo modelo, e por aí vai. E aí você vê homens e mulheres que se decepcionaram amorosamente com seus, de forma heterossexual. Aqui tem criança não, né? As crianças estão lá fora. E aí eles começam a fazer vamos inventar vamos experimentar uma nova coisa, vamos reconfigurar essa verdade. Porque aquilo que era a verdade, como eu tive uma decepção e me machuquei nesse lugar, eu preciso reconstruir isso. E aí começam a nascer as mentiras, começam a nascer os enganos, as heresias bíblicas. A gente no meio da igreja também viu isso muito acontecendo. Homens e mulheres que se sentiram manipulados, se sentiram sofrendo com a religião, começam a construir novos modelos de religião, porque eles precisam desviar daqueles princípios que, de alguma forma, foram utilizados de uma forma equivocada e que machucaram eles. Então, nesse lugar começa a surgir todo tipo de aberração, todo tipo de maldade. E assim é com as famílias. Assim o inferno tem feito. Ele começa a encontrar ambientes de vulnerabilidade, onde as pessoas passam por situações difíceis, e nesse lugar ele vai implantando as suas mentiras, e aí a gente vai vendo que a sociedade vai sofrendo cada vez mais. Por exemplo, os jovens encaram algumas coisas como sendo libertador, liberdade, a liberdade, vão destruindo as suas vidas em prol da liberdade, em prol do prazer, em prol da alegria. E quando o tempo passa, eles olham para trás e vão verificar que foram
enganados, que aquela era uma falsa liberdade, que aquela era um engano que foi entrando nas nossas vidas. Então, a gente pode perceber que o intento de Satanás contra as famílias é algo real. E eu e você, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos zelar, precisamos cuidar, precisamos ser mordomos, precisamos ser aqueles que vão tratar aquilo que Deus trata com tanto zelo, com tanta dedicação, a gente compartilha do coração de Deus e a gente trata tanto a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, as nossas famílias, né, a igreja como sendo essa grande família, todos esses ambientes onde Deus demonstra o seu apreço, o seu cuidado. Nós também precisamos ter essa mesma identificação. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus se apresenta como sendo o nosso Pai, Jesus como sendo uma noiva preparada para Ele, e a igreja sendo o seu próprio corpo, e o Espírito tendo a igreja, essa família de Deus, como lugar aonde Ele deseja depositar a sua presença. E em Efésios, você e eu, a gente vai ler, eu até vou ler aqui com vocês. Efésios 5, a partir do 22, diz assim, está falando sobre o casamento, mas é muito além do que só o casamento. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Assim também a mulher sejam submissas, né, ao seu marido, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem das águas pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, né? Membros do corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne, homem e mulher, né, no casamento. Grande é esse mistério. E aí o apóstolo Paulo vai falar, e eu não estou falando, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ou seja, lembra que quando quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não consegue ler nas Escrituras um modelo, entenda bem, um modelo de casamento que está lá no céu e a gente vai copiar aqui. Deus, Ele com a sua graça, Ele faz um processo inverso. Ele diz assim, olha, o casamento de vocês é esse modelo. John Piper vai fazer aquele livro que vai falar como casamento temporário sendo uma parábola daquilo que Cristo quer fazer. Ou seja, Deus olha para o seu casamento, Deus olha para o meu casamento e diz assim, está vendo essa relação? Está vendo essa aliança que é eterna e que o inferno quer destruir? Essa é a aliança que Cristo tem com a sua própria igreja. Essa aliança é tão poderosa, o casamento é algo tão glorioso, é algo tão poderoso que o próprio Deus começa e termina a história bíblica a partir de um casamento, ou no ambiente de um casamento. E Ele olha para o nosso casamento e fala, olha, essa aliança é aquilo que Cristo quer fazer com a igreja. E ele vai falando ali, o apóstolo Paulo em Efésios está falando, olha, o marido precisa amar a sua esposa com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja com a sua morte, com o seu sangue, se entregando por ela. Maridos, por favor, morram no sentido de gastar a sua vida em prol de suas esposas.
preferindo elas em honra, em cuidado, em zelo. E esse é um modelo do próprio Cristo sendo representado, e quando você assim o faz, você honra quem Deus é. Se você é e se torna o melhor marido que uma esposa pode ter, você honra o Senhor, você glorifica o Senhor com isso. Precisamos ter esse amor sacrificial pelas nossas esposas, como Cristo fez pela igreja. Essa é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, honrem os seus maridos, respeitem os seus maridos, assim como a própria igreja precisa respeitar e honrar a quem Cristo é, o cabeça desse organismo. Então, olha que sensacional essa história. Por isso, é claro, o inferno querer dizer que casamento é aquilo que ele está querendo dizer e não aquilo que a Bíblia fala. Porque esse é um organismo extremamente poderoso diante de Deus. É algo que é um privilégio para nós podermos passar pelo casamento. E pode ser que você pense assim: poxa, pastor, mas eu me divorciei. Gente, olha, a vida, a rotina da vida, ela é dura para todo mundo. Mas eu queria dizer para você que Deus é contigo. E Deus é um Deus de recomeço. A rota do arrependimento e do reencontro, Deus ele pode propiciar a você. E ainda assim, se a estação passou, eu queria dizer para você que existe um casamento proposto, que é o casamento da eternidade. Porque existem pessoas que dizem assim: será que a minha esposa está aqui? É uma mulher maravilhosa, a mulher que o amor da minha vida, eterno, eu quero morrer do lado dela, construir tudo do lado dela. Mas ela, assim como eu, somos filhos de Deus. Somos aquilo que Deus nos sonhou conosco antes de nós mesmos. E quando a gente for para o céu, assim chamando de forma simplória, lá nós não estaremos casados. Porque a Bíblia vai dizer que no céu não vai haver, as pessoas não vão se dar em casamento. O tipo de relação que a gente vai viver lá não é esse tipo de relação que a gente está vivendo aqui. Então, a parábola do casamento é exatamente para essa era, para esse tempo. Porque quando nós estivermos em outro momento com o Senhor, será diferente. As nossas relações que vão nos conectar vai ser de forma diferente da atual. Então, para esse tempo, seja o melhor marido que uma mulher vai ter. Seja a melhor esposa que um marido vai ter. Ah, mas eu não aprendi isso antes e acabou que as coisas não foram bem. Se agarre a quem Deus é, porque a vida é um sopro e o que interessa é aquilo que é eterno. O casamento que você tem para viver com o próprio Cristo, a relação eterna que vai te levar a viver a eternidade do lado do Senhor. E os 70, 80 ou até 100 anos que a gente viva nessa terra é uma poeira diante da eternidade. E além do casamento, porque essa não é uma noite para a gente falar só de casamento. Eu vou até que horas? Até que eu quiser, é perigoso, né? Mas se a gente for pensar sobre a família, para o filho, para Cristo, nós somos o seu corpo, nós somos uma só carne, uma noiva, para o Cristo, para o filho e para o pai. Para o pai, nós somos uma família. O pai, quando Jesus ele vai ensinar sobre Jesus, ensina a gente como orar. Aí Jesus não fala assim: Jesus, olha, vamos fazer o seguinte: Deus grandioso e poderoso que vive eternamente longe de... Ele não fala isso. Ele fala assim: ó, vamos lá, vou te ensinar como você deve se relacionar com o Pai, com Deus Pai. Começa dizendo assim: Pai nosso. Começa chamando ele de Pai. A relação, a forma como Deus deseja que a gente
se dirige a ele é chamando-o de Pai. E ele nos trouxe, nos comprou com Jesus para ele, para uma família. Então nós somos a família desse Deus, nós somos filhos desse Deus. E a igreja é esse lugar onde os filhos se reúnem. A igreja é essa família para o Pai. É a noiva para o filho, mas é a família para o Pai. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a adoção, que nós fomos adotados e enxertados nessa nova família, que é a família celestial, que é a família de Deus, e a partir do novo nascimento, nós nascemos e recebemos uma nova filiação. Se você e eu percebermos a nossa identidade, todos os nossos documentos, sempre tem lá a nossa filiação. De quem nós somos filhos. No novo nascimento, nós recebemos uma nova filiação. Somos filhos de Deus, somos família de Deus. E eu tenho um texto para ler para vocês que fala sobre isso. Efésios 2, no 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos céus e da família de Deus. Deus, Ele não deseja funcionários. Deus, Ele não deseja órfãos. Ele adota esses órfãos. Se eu e você, a gente for lembrar da história do filho pródigo, a gente vai lembrar que a história é de um filho que, desonrando seu pai, pede os seus bens de forma antecipada, gasta tudo. Ele gasta tudo aquilo que o pai juntou. Ele desfruta do dinheiro, dos bens que o pai tinha, de forma desordenada, até chegar no fundo do poço, até chegar num lugar de mediocridade extrema. E ele tem uma ideia, e ele fala assim: nossa, olha, os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu, têm mais do que eu agora, porque eu estou aqui num lugar na lama. E ele fala assim: vou voltar para o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta. E nós conhecemos a história, e o pai recebe com muita alegria, o pai recebe aquele filho com um entusiasmo, o pai recebe aquele filho com festa, porque o filho reviveu, o filho que estava morto reviveu. E o filho fala assim: pai, olha, eu não quero nada, eu não preciso de prêmio, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. Me trata como um de seus funcionários, me trata como um dos seus escravos. Eu só quero um lugar para eu dormir aqui, eu só quero uma casa, eu só quero um abrigo e uma coisa para eu comer, só quero um pouquinho de dignidade, eu não quero nada. Me trata como um dos seus funcionários. E o pai olha para aquele menino, o pai: você não está entendendo, não, coloca anel, traz nova vestimenta, traz tudo que um filho tem que ter, porque você é meu filho, eu quero que você desfrute de quem eu sou como pai. Eu não quero te tratar como um funcionário, eu não quero que você se posicione diante da família, ou que você se coloque diante de mim como alguém que pede esmolas, pede um pouquinho só para me agradar e está tudo bem, me deixa aqui quietinho, mas me dá alguma coisinha. E a história vai contar sobre o segundo filho, que também a gente pode vê-lo como um espírito de orfandade, mas ainda que com o pai ali vivo. Por quê? Porque ele olha aquela história, ele olha aquele acontecimento e ele fala assim: pai, eu estou aqui com o Senhor, não desonrei o Senhor. E o Senhor mandou matar um cabrito, está fazendo festa para esse teu filho que te desonrou. E para mim, o Senhor nunca deu um cabrito, o Senhor nunca deu uma festa dessa para mim. E aí aquele filho se posiciona diante do pai dizendo: cadê meu salário? Cadê a minha parte? O Senhor não me premia,
O Senhor não me dá as coisas, o Senhor não faz festa para mim, o Senhor não me dá um cabrito. E o pai olha para aquele menino, assim como olhou para o outro, e diz: do que você está falando? Meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo é seu, eu sou seu, eu quero que você desfrute de quem eu sou como teu pai, não daquilo que eu posso lhe dar, não daquilo que eu posso fazer, tudo que eu tenho é seu, os tesouros dessa terra é seu, isso aqui é tudo nosso. Não me trate como alguém que lhe deve algo, que precisa lhe dar algo. E em muitos momentos a igreja parece esse orfanato, que está cheio de órfãos, querendo negociar com Deus, querendo pedir coisas para Deus, querendo cobrar as situações da vida diante de Deus, tratando Deus como um funcionário, tratando Deus como aquele que vai solucionar tudo na minha vida, e não tratando Deus como verdadeiramente Ele deve ser tratado, como um pai. Como o pai que governa sobre as nossas vidas, que governa sobre a nossa casa, que governa sobre a nossa família, e o que mais a gente quer é estar junto com o pai, é desfrutar da presença do pai, é honrar o pai com as nossas vidas. E se você honrar teu pai com tudo que você tem, você ainda vai ter longos dias nessa terra. E se você e eu também pensarmos sobre a nossa paternidade humana, é a mesma coisa. Você, quando é um bom filho ou um bom pai, você honra o Senhor. Por quê? Porque no céu, Deus não fala que os anjos são seus filhos. Ele fala que nós somos seus filhos. E aonde que tem pai, mãe e filho? É aqui, nessa era, na terra, assim como aqui tem um casamento. Então Deus olha para o sentimento que um pai tem pelo filho, o pai sendo aquela plataforma que quer estar ali para que o filho voe, para que o filho tenha o melhor, para que o filho seja o melhor possível, para que o filho tenha tudo. Um amor sacrificial, um amor, de entrega. E a igreja, nós fomos comprados e fomos adotados. Então aqui não é um orfanato onde existem vários órfãos buscando um pai, buscando uma família. Nós já encontramos, esse lugar é uma família. Aqui não é um orfanato, é uma família. Essa igreja é uma família de homens e mulheres que entenderam quem é o seu pai e que juntos como uma irmandade, juntos como um corpo, juntos como uma grande família, estamos nos devotando e intensificando a nossa vida para honrar o nome de Jesus, para honrar o nome do nosso Pai. Desfrutar da sua presença, desfrutar da sua paternidade. E ir além disso, trazer para nós uma missão de conectar novos filhos a essa paternidade, de trazer novos filhos para essa família, de convidar pessoas a viver o que nós estamos vivendo. Não trate Deus como sendo o seu funcionário, trate Deus como sendo o seu pai. Isso é poderoso demais. E por último e terceiro aqui, a Bíblia vai mostrar que nós somos um corpo, um só corpo, Cristo cabeça, nós sendo um corpo de Cristo, sua noiva, igual o casamento, vão se juntar em uma só carne, a igreja e o noivo, a noiva e o noivo, uma só carne. Inclusive, você vai lembrar que Jesus, orando isso a Deus, ele fala: Pai, que eles consigam entender e chegar aonde eu cheguei, que eles possam ser um comigo, como eu sou um contigo, e que eles possam perceber o que é essa unidade. Eles verem ao Senhor e eu contigo, eles com a gente, essa unidade poderosa. E quando a Bíblia vai falar sobre o Espírito, ele vai falar sobre uma casa. Ele vai dizer que, até tem um livro muito conhecido sobre a casa favorita, que era
a igreja. A igreja é essa casa onde o próprio Deus deseja depositar a sua presença. Quando eu e você ouvimos algumas pessoas dizerem assim: eu não quero mais saber da igreja local. Eu não quero saber desse negócio de igreja, é muita religiosidade, manipulação, eu estou desgastado com isso. Eu sou corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Isso é uma verdade parcial, porque a Bíblia vai dizer que o lugar onde o Espírito habita é em nós, é no corpo. E o corpo é essa conexão, é essa coletividade chamada igreja. Olha o que diz, continuação de Efésios 2. Fala assim, a gente leu o 19, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. O 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, ele está dizendo que nós somos da família de Deus no 19. Ele vai dizer que nós estamos sendo edificados sobre um fundamento que é Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja, sua noiva, que Cristo é a principal pedra de esquina, e no 21 ele vai dizer, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. No 22, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Ou seja, a igreja, sendo uma família para o pai, uma noiva ou um corpo para o filho, ela é uma casa para o espírito. E quando Jesus, já ouvi também, você já deve ter ouvido essa história, quando Jesus ia para Betânia, quando Jesus, tem uma canção que fala sobre isso, que ele era um lugar, naquela casa de Marta, Maria. Jesus ia para esse lugar em Betânia, nessa casa, porque ela era uma casa de amigos. E a casa de amigos é a casa onde ele deseja descansar. Ele não quer ser tratado como ser usado ou ser desrespeitado. Ele quer apenas descansar. É o lugar onde ele repousa. Essa era a casa daqueles. E tinha um irmão, qual era o irmão lá deles? Maria e Marta e Lázaro. É isso. Quando Lázaro morre, Jesus chora, não é? Não é isso? Por quê? Porque eram amigos. E Jesus ia para aquela casa para descansar. E essa é a casa que o Espírito quer descansar. E a Bíblia fala que essa é a morada, essa construção, 1 Pedro vai falar sobre pedras vivas. Não é um lugar como essa construção que os homens podem fazer. Os tijolos são feitos em máquinas, tudo é muito bem alinhado, tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. O gesso aqui, tudo é muito organizado. A casa que o Espírito deseja habitar é uma casa não feita por mãos humanas, mas é uma casa que, sim, Cristo é o alicerce disso, ou o fundamento que sustenta de cima para baixo essa igreja. E nós somos essa pedra, essas pedras diferentes. Pedras vivas são pedras distintas. Eu sou de um jeito, você é de outro. Mas no fundo, no final de todas as coisas, nós estamos nos unindo e nos juntando para formar esse lugar. Esse lugar que o homem não pode construir, mas que o próprio Deus está construindo, que é a sua igreja. E esse é o lugar onde deseja o Senhor depositar a sua presença. É onde o Senhor deseja habitar com o seu Espírito Santo. E sim, como um corpo, como a sua igreja, nós carregamos essa presença. Nós desejamos manifestar essa presença,
sermos ativados nos dons, sermos ativados no Espírito, frutificando a partir desse Espírito, né, trazendo em nós o fruto de uma transformação de vida no nosso caráter, o fruto desse Espírito aflorando todos os dias em nós, porque a partir desse lugar onde o próprio Deus habita e descansa a sua presença, nós vamos nos manifestando nessa terra. E tudo isso tem a ver com família. A sua paternidade tem a ver com a família, o seu casamento, o noivo e a noiva tem a ver com a família, e a casa, o lar, tem a ver com a família. Então percebe o quanto ser família, o quanto construir família é um organismo mais poderoso que essa terra pode conhecer? E por isso o inferno deseja destruir? Por isso o inferno luta e intenta tanto contra isso? E assim como na nossa vida terrena, precisamos entender que zelarmos pela igreja, zelarmos pela criação dos nossos filhos, zelarmos pelo nosso casamento, tudo isso aponta para quem Deus é, tudo isso glorifica e honra o nome de Jesus, honra o nome de Deus, honra ao Espírito Santo de Deus. Porque tudo isso tem a ver com a própria essência de quem Deus quer que a gente seja. E como Ele se apresenta nessas relações. São relações de extrema intimidade. Deus não quer ser um estranho a nós. Cristo, o Espírito, Deus, na sua Santíssima Trindade, não quer ser um estranho a nós. Mas o seu desejo é um desejo de relacionamento, é um desejo de intimidade. E relacionamento e intimidade não tem a ver com troca, com interesse, com barganha, com jogo. Não se joga com Deus, não se faz contas, não se simplesmente se entrega, simplesmente se devota, simplesmente rasga-se o coração e se prostra diante de quem Ele é. E um bom caminho para nós é o caminho do arrependimento. Porque em algum momento você pode ter tratado Deus de uma forma equivocada. Você não compreendeu a sua paternidade. Você não compreendeu, às vezes, até pelas suas decepções dessa terra. Por achar que o que era ser pai, você vai ver pessoas que não conseguem chamar Deus de pai, porque tiveram problemas com seu pai da terra. Mas Deus, Ele é poderoso para curar isso. Deus é poderoso para transformar a sua vida. E mesmo que você não tenha tido uma boa relação com seu pai, que a partir de você construa a melhor relação que um filho pode ter com o pai. Você pode ter na sua casa, não ter visto o melhor casamento que uma terra já viu. Mas a partir de você pode ter e construir o melhor casamento que uma esposa e um marido pode ter. A nossa igreja, a igreja pode não ser, um lugar perfeito. Mas essa é uma casa de homens e mulheres que lideram com seriedade, com seu coração em Deus. É uma igreja bíblica, é um lugar cristocêntrico, é um lugar que exalta o nome de Jesus acima de todas as coisas, é um lugar que honra e coloca Deus no lugar que é devido. Então vamos zelar por isso, vamos zelar por essa casa, a igreja central da Pavuna, um lugar que a gente deve conviver e se relacionar. Mas pastor, Gabriel, às vezes é tão difícil. Irmãos, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Sabe, não é sobre dinheiro, não é sobre ter coisas. Tem gente que tem dinheiro, tem coisas e é frustrado na sua paternidade, é frustrado no seu casamento. E as suas igrejas, essa semana é uma semana triste para nós como igreja. E a gente viu igrejas riquíssimas, com nome, famosas, passando por situações que eu nunca desejaria passar como igreja. Então, não é sobre fama, não é sobre coisas, é sobre o que nós estamos nos tornando, quem nós estamos, aquilo que Deus está formando de dentro para fora, dentro de nós.
E olha, se desarma, se desarma, se desmonta. Como assim? Do que você está falando, Gabriel? Estou falando do seu casamento. Se desarma. Para de jogar um com o outro. Para com a guerra fria. Se amem, se respeitem. Sabe, cuide um do outro. Dá o seu melhor. É melhor dar do que receber. É melhor entregar do que ter. Com os seus filhos, com a sua paternidade, com o seu pai. Honra seu pai. Diz que ama, se entrega, se desarma. Deixa o orgulho de lado. Zela pela sua família, cuida da sua família. A igreja local, esse lugar precioso no coração de Deus. Esse lugar onde Deus quer encher a gente com a sua presença. Vamos deixar as armadilhas de lado, o orgulho de lado, a soberba de lado. Vamos ser humildes, vamos ser vulneráveis. Esse é um lugar de cura, esse é um lugar de amor, esse é um lugar onde Deus quer derramar esse amor. E a partir de você, a partir de mim, a partir desse lugar, a partir de nós, curar esse bairro, curar essa geração. Assim como o Daniel falou aqui, como luzeiros, como sal que tempera essa terra. Essa é a igreja. A igreja é uma resposta para a cidade, não a partir de quem nós achamos que somos, mas a partir de quem Deus é dentro de nós, a partir do mover do seu Espírito. Uma igreja madura é uma igreja que se move pelo Espírito. Inclusive, ele vai falar que os filhos maduros são os filhos que se movem, movidos pelo Espírito. Não a partir dos nossos medos, traumas, pecados, erros, mas a partir do Espírito. E que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito. Que o Senhor derrame sobre nós o seu amor, a sua graça. Queria chamar o pessoal da música, estou em casa, vamos chamar o pessoal da música aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, que você fizesse uma oração sincera. Fizesse um check-up. E que você pensasse na sua paternidade, tanto você como filho, quanto você como pai. Você pensasse no seu casamento, e que você pensasse na sua relação com a igreja. O quanto você tem se dedicado a essas relações, o quanto você tem, empenhado a sua vida para que esses lugares tenham sucesso, que o seu casamento tenha sucesso, que os seus filhos e os seus pais tenham sucesso, que a sua igreja seja um lugar que encontre sucesso. E entenda bem quando eu chamo sucesso. Perceba bem o que é ter sucesso. Não o sucesso que o mundo pode oferecer ou dizer que é, mas literalmente esse lugar cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, que manifesta a misericórdia, que manifesta a piedade, que manifesta o seu amor. Vamos orar pelos filhos. Vamos orar pelos nossos filhos. Quem ainda não é pai, é só filho. Quem ainda não é pai nem é mãe, você é apenas um filho de alguém. Fica de pé aí. Só os filhos. Atenção. Eu não sou pai de ninguém, eu sou jovem, eu ainda não tive filho, não tive mãe, eu não tive pai, quer dizer, eu não tenho filho, né, nem filha. Queria que você colocasse
colocasse a mão aí no seu coração, não se distraia. Que você orasse ao Senhor. E você que está sentado, que já é pai, pode ser que seus filhos estão aí de pé. Coloca a mão no seu coração, coloca a direção do seu coração e começa a falar ao Senhor. Eu quero orar por vocês, Senhor. Cuida desses filhos, Senhor, desses jovens, desses homens, dessas mulheres. Pai, que eles possam encontrar um caminho de relacionamento com seus pais, que eles possam honrar os seus pais com as suas vidas, com todo o seu amor, com todo o seu zelo, com todo o carinho, que nenhum deles possam se desviar ou se afastar de quem Tu és, e que haja uma compreensão clara do que é ser filho de Deus, do que é a paternidade de Deus, e que o espírito de orfandade caia nesse lugar, e que o espírito de adoção possa vir sobre nós, que nós possamos ser enxertados e nos sentir enxertados nessa nova família, que toda frustração, que toda mentira, todo engano, todo sofrimento seja anulado e deixado de lado, e que a partir de quem Tu és, a partir da Tua presença em nós, que Teu Espírito possa trazer cura, que o Teu poder e a paternidade de Deus seja clara para nós, que nós possamos desfrutar dessa paternidade, nós possamos desfrutar com intensidade da paternidade do nosso Pai, sem interesse, sem negociações, simplesmente dizendo: Abba Pai, Paizinho querido. Se você é casado aí, está com a sua esposa, fica de pé. Dá um abraço aí na sua esposa. Diz que você ama. Quer saber? Pede desculpa aí. Pode pedir. Todo mundo vai. Pede desculpa aí. Fala: desculpa, amor. Amor, desculpa, amor. Desculpa. Perdoa pelos meus erros, perdoa pelas minhas falhas, perdoa pela dureza do meu coração. Faz isso. Eu não tenho nada para pedir perdão. Vai lá, irmão, pede perdão pelos seus erros, pede perdão porque às vezes você é fraco, você, mulher, às vezes você erra, você fere com palavras, pede perdão. Senhor, nós oramos por cada casamento aqui, Senhor. Os filhos aí, ó, levanta as mãos aí e ora pelos casais. Você que é solteiro, ora aí pelos casais. Coloca a sua mão na direção dos casais. Senhor, nós oramos por cada casamento, Senhor. Nós oramos por esse matrimônio, por essa aliança, clamando para que o Senhor derrame poder, para que o Senhor derrame a Tua graça, que o Senhor cure as nossas relações, que o Senhor cure cada coração, esses relacionamentos, e que o Senhor derrame as Suas maravilhas, que o Senhor dê graça, que o Senhor derrame espírito de sabedoria sobre esses casais, para que eles saibam como fazer, o que precisam fazer. Revela o Teu querer, revela a Tua vontade, revela o Teu amor, inunda essas casas com poder, inunda essas relações com o Teu amor, Senhor, o amor que, ó Deus, que não tem medo, o amor que não é paralisado pelas situações e circunstâncias, que o Teu amor possa inundar essas casas, esses casamentos, Senhor, que cada casamento nesse lugar seja uma parábola, uma representação do que o céu declara, aquilo que Cristo e a igreja desejam viver. Santifica esses casamentos, purifica esses casamentos, nos perdoa por toda a impureza, nos perdoa por todo o pecado, e nos faz viver uma nova estação, nos faz viver um novo tempo nesses casamentos, Senhor, na criação dos nossos filhos, no nosso matrimônio. Derrama, Senhor, o Teu poder, em nome de Jesus. Agora vamos ficar todos de pé, como igreja do Senhor, como corpo.
você quiser, bota a mão no ombro da pessoa do seu lado aí, começa a orar por ela. Começa a orar por ela, porque nós somos um corpo, nós somos a igreja do Senhor. Senhor, nós desejamos mais da Tua presença. Não nos deixe caminhar distante da Tua presença, Deus. Não nos deixe viver um sistema religioso. Não nos deixe viver, ó Deus, um sistema de coisas que nós já aprendemos a fazer. Mas enche-nos com poder, enche-nos com a Tua presença. Repousa sobre nós a Tua presença, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo. Leva a igreja central da Pavuna a viver uma nova estação no Senhor. A viver um novo tempo, uma nova estação. E para essa estação nós clamamos: derrama poder, derrama o Teu Espírito Santo, derrama a Tua presença, Senhor. Vem com a Tua presença como nunca antes o Senhor veio, Senhor. Batiza-nos para esse novo tempo, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre esse lugar, vem sobre essa casa. Nós precisamos do Senhor. É a Ti que nós desejamos, é a Ti que nós queremos, Senhor. Queria que você fizesse uma oração de arrependimento. Pede perdão ao Senhor, porque como você tratou a igreja, como você tratou esse lugar, sabe? Ou como você tem, do que você tem feito com aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, com quanta responsabilidade ou quanto zelo você zela pela casa de Deus. Será que você é indiferente? Será que às vezes um problema acontece, o irmão está passando por uma situação difícil e você acha que não tem a ver contigo, mas tem. Nós somos uma família, nós somos uma só casa, um só lar. Faz essa oração, faz com sinceridade, fala com o Senhor. E Senhor, eu quero me doar um pouco mais, eu quero me entregar um pouco mais por essa causa. Eu quero me entregar por esse lugar onde o Senhor deseja derramar a Sua presença. Usa as nossas vidas, usa o nosso coração, usa a nossa casa, usa tudo que eu tenho, tudo que nós somos, nós colocamos diante do Senhor. Tu és Adonai, Tu és o dono da nossa vida, Tu és dono sobre todas as coisas, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados como corpo, pelos nossos erros. Oh Deus, e gera em nós um coração igual ao Teu, um coração que se move em compaixão, um coração que se move, oh Deus, em misericórdia pelos que precisam. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos adorar ao Senhor.